Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu pude.
Boa noite, nós estamos na terceira aula sobre a cura interior. Vocês estão vendo que o assunto é extenso, né? Mas vamos aprofundando cada vez mais e eu creio que hoje nós vamos poder entrar na parte bem prática e, se der tempo, a gente vai até ter um tempo para a gente orar. Mas antes de tudo, vamos orar. Você que está em casa, eu sei que quando fica online é muito fácil se distrair, mas procura dar uma atenção total e deixar o Espírito Santo falar com o teu coração. Senhor Jesus, nós queremos colocar essa aula nas tuas mãos. Senhor, nós precisamos do Senhor todo o tempo, toda hora. E nós sabemos que o Senhor tem cura para fazer para cada um de nós, porque o Senhor foi ferido por nossas transgressões, o Senhor foi esmagado pelas nossas iniquidades, o Senhor veio para trazer uma libertação para o cativo, tirar da prisão os presos, e nós queremos viver 100% de tudo aquilo que o Senhor tem, que nessa noite, se existe alguém que está precisando de cura, receba o toque do Senhor, que o Senhor venha com o teu amor intenso e o teu poder nas tuas mãos, como o Senhor colocava as mãos sobre o doente e curava. Nós pedimos que nessa noite o Senhor possa fazer com que pessoas sintam o teu toque e possam ser curados, corpo, alma e espírito. Oramos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nessa terceira aula. Amém. Bom, nós vamos continuar a aula. Nós estávamos agora nos pré-requisitos para a cura interior. A conversão tem que ser genuína, porque tudo é feito aos pés da cruz. Então, se a pessoa deve apropriar daquilo que tudo foi conquistado na cruz, então a gente precisa mesmo ser uma pessoa convertida. Isso vai fazer um pouco de diferença quando eu for falar com vocês sobre uma sessão de SOSO, porque na sessão de SOSO eu já fiz para uma pessoa que era até um funcionário da Unicamp. Ele não era convertido, mas na hora do perdão, ele entregou a vida para Jesus e pôde perdoar as pessoas. Então, até vou contar para vocês esse fato depois, de tão tremendo que foi. Mas para a cura interior, ao nível de você estar trabalhando na igreja com pessoas que estão feridas, você vai trabalhar com quem realmente já entregou a vida para Jesus, porque ele vai se apropriar daquilo que Jesus fez na cruz. A cura sem a ação do Espírito Santo não existe. Então, cai no outro nível da psicoterapia, da psicanálise, e que tem seu valor. Porém, são formas não puramente técnicas. Hoje em dia, a gente tem muitos psicólogos cristãos sendo formados de uma forma que consiga associar a vida cristã com a ciência. Graças a Deus, as coisas têm evoluído muito hoje. Então, outro pré-requisito, não ser recém-convertido e ser zeloso na busca de Deus. Falando de um jeito bem prático, sabe? Às vezes uma pessoa chega para mim e fala, eu preciso ser curado de tal coisa, tal. Primeira coisa que eu pergunto, você tem sua vida com Deus, você faz leitura da Bíblia? Mais ou menos. Você ora? Tenho dificuldade. Não é todo dia que eu dou um tempo de oração. Eu falo assim, tá bom, você vai fazer a sua tarefa, você vai ler Bíblia, você vai, em uma semana, quero ver o que você leu, anota o que você escreveu, estou sendo bem prática, tá, com vocês. E você vem na próxima semana, porque daí eu vou começar a conversar com você. Por que eu faço isso? Porque é muito fácil alguém ficar pedindo para o outro orar e ela não ter uma vida com Deus. Você está formando pessoas convertidas que só depende da oração dos outros e não depende de relacionamento com Deus diário, que é super importante, tempo de devoção, tempo no lugar secreto. Então, só quem já tem alguma base de conhecimento da palavra é que vai saber manter sua cura e libertação.
porque é uma questão de fé. Vamos supor, você foi curado de uma rejeição, porque você perdoou pessoas que rejeitaram e você sentiu o amor de Deus, e você está lendo a palavra e fala, nossa, mas como Deus me ama, como Deus cuida de mim. Você está reforçando a sua cura e libertação. Mas se você é uma pessoa que não lê a Bíblia, não tem tempo com Deus, o diabo facilmente vai entrar ali e vai roubar aquilo que você recebeu e também roubou o tempo da pessoa que te ajudou a ser curado. Então, eu dou conselho para quem vai trabalhar com isso, aprender também a não gastar seu tempo com pessoas que não são zelosos em buscar a Deus. Tá bom? Fazer uma limpeza espiritual. Ver se há problemas específicos na esfera espiritual, né? Porque a cura envolve o processo de libertação, quebra de vínculos, pactos, maldições hereditárias. Então, eu vou comentar com vocês sobre isso quando nós formos entrar na outra parte, na aula seguinte, da libertação de heranças, de família, maldições. Mas vocês imaginam se uma pessoa veio, entregou a vida para Jesus, mas ela nunca fez uma oração de renúncia de pactos que ela tinha feito na Umbanda, comeu, né, doces da festa de São Cosme e Damião, e recebeu um espírito ali numa sessão de Umbanda, ou foi numa sessão para receber passe. Ela se converteu, conheceu Jesus, mas não fez uma limpeza espiritual. Então, é muito importante a gente ajudar, sabe? Não esquece de perguntar essas coisas, porque são portas que impedem da libertação chegar. Então, você precisa primeiro limpar essa porta do ocultismo para que você tenha uma cura espiritual muito bem feita. Porque Satanás, lembra, Jesus disse, né, volta para casa limpa e traz mais demônios. Então, você orou com a pessoa, ajudou, limpou, mas se ela não mantém, ou se ela ainda tem uma porta aberta porque teve contato com o mundo espiritual das trevas, aí ela vai receber de novo os demônios, tá? Então, um parênteses, mas nós vamos estudar isso de novo, mais em detalhes nas outras aulas. Como percebemos a necessidade de cura? Então, cristãos que são diligentes, mas tem algo bloqueando o seu crescimento. É uma das maneiras de você ver. Eu sou diligente, eu busco a Deus, mas eu tenho algumas coisas que eu fico bloqueado, eu não sei lidar com certas situações, eu não sei porquê, não consigo enfrentar, estou dando exemplo meu, tá? Não consigo enfrentar pessoas muito bravas, fortes, então está me bloqueando. Eu vejo, de repente, estou lá na igreja, vejo um pastor bem bravo, como eu não enfrento pessoas bravas, estou bloqueada, não vou nem chegar perto dele, nem vou receber a palavra que ele tem para dar. Então, são coisas que bloqueiam e que a gente, pelo Espírito Santo, a gente tem que falar, Espírito Santo, tem alguma coisa errada aqui em mim. Então, me ajuda a ver o que eu preciso, né, me libertar, ou do que preciso ser curado. Ou você tem áreas na vida que você luta, mas não alcança a vitória. Que ser diligente, ser Jesus, eu preciso vencer essa área. Vamos supor que você tenha um problema na área da sexualidade. Mas você pode ter tido um trauma ali, pode ter sofrido um abuso, aberto a porta para a impureza moral, entrou em impureza sexual, você precisa trabalhar, senão você não vai ter vitória. Emoções que são dadas por Deus em desequilíbrio. Por exemplo, o medo é uma emoção dada por Deus, mas pode virar uma fobia, fobia, claustrofobia, né? Você tem fobia de elevador, você tem fobia de estar no lugar com muita gente, cada coisa tem seu nome lá, mas a gente sabe que é um medo que te paralisa, é um medo que te impede de ser viver livremente. Então, são emoções que Deus te deu, mas está em desequilíbrio, né? A raiva, a agressividade, né? E também tem comportamentos limitadores. Quais são esses comportamentos limitadores? Eu já vou falar, né?
Mas você se lembra que eu comentei que eu tinha ido num curso de... Meu primeiro curso de cura da alma foi ali em Goiânia. Eu lembro tão bem porque eu aprendi uma coisa muito importante. O pastor Robson Rodovalho, ele deu uma palavra ali e eu guardei aquilo para mim porque foi muito, muito importante para elucidar. Então, quando ele fala de cura e libertação, ele fala como é imprescindível para a vida do cristão. E ele comparou com a ressurreição de Lázaro. Ele disse, quando Lázaro morreu, estava já 4 dias ali no túmulo, e Jesus disse, tirai a pedra. E aí algumas pessoas foram lá e tiraram a pedra. Aí ele disse, Lázaro, vem para fora. Só que ele veio para fora todo enrolado. Lembra como eles enrolavam as pessoas e jogavam bálsamos, tal, embalsamavam o corpo? Lázaro saiu todo amarrado. Que Jesus falou? Desatai-o e deixai-o andar. Então, são ministérios imprescindíveis. Você é usado para evangelizar a pessoa, de chamar as pessoas para fora. Vem para fora, para a vida. Estava morto, vou sair para a vida nova em Cristo, mas você pode sair com vida, mas você está enrolado ainda e você pode andar, pode falar, mas você não é livre totalmente. E quem não é liberto, não liberta ninguém. Então, como é importante, isso para mim foi bem claro, sabe, da necessidade de você evangelizar, aquela voz que diz, tira a pedra e tira o morto para fora, ao mesmo tempo, aquele que desata, aquela pessoa que foi ressurreta, que entrou para uma vida nova, para libertar, para ela poder caminhar com liberdade. Eu preciso de cura? Como saber? Nem todos precisam de uma ministração de cura interior profunda. É raro. Mas como eu vou saber? Dando crédito à Bíblia, percebendo a dor de alguma lembrança, ou percebendo que você tem alguns comportamentos limitadores. Quais são esses medos, esses comportamentos? Então, como eu já falei, medos, fobias, ansiedade constante. Porque a ansiedade é um sentimento que Deus deu. Até Jesus disse, eu estava ansioso para tomar ceia com você. Ou você já não teve uma ansiedade porque você ia casar, ou você ia para uma festa grande, ou você ia para um emprego novo, faz parte. Agora, se você vive ansioso por coisa que nem aconteceu, nem vai acontecer, e aquilo toma conta de você, já é uma emoção em desequilíbrio. Tristeza excessiva, que hoje todo mundo chama de depressão, a síndrome do pânico, a pessoa tem aquela sensação de que vai morrer, tem uma taquicardia, tem um aperto no peito e vai lá para o pronto-socorro, faz todos os exames, tudo normal. Eu achei que eu ia morrer, que eu ia ter um infarto, e era um pânico. A pessoa já vive com medo e ela teve um síndrome do pânico. Acessos de ira, orgulho exagerado. Então, orgulho exagerado ninguém mostra, mas o Espírito Santo pode te mostrar. Medo de ser exposto, sentimento de inadequação, eu tinha muito isso. Não aceita a correção, rebeldia, tudo isso eu tive, viu, gente? Timidez paralisante, hoje é chamado de fobia social. Quando eu falei que eu tinha tudo, tinha mesmo. Eu não conseguia nem tomar café na frente das pessoas, eu tremia. E eu tinha que segurar com as 2 mãos a xícara. E vocês imaginam que eu me formei na faculdade de medicina. Nunca fiz uma pergunta para um professor, de medo de pessoas, essa timidez paralisante. Aí, quando eu entrei na residência médica, eu sou otorrinolaringologista, a gente vai aprender a operar. Aí, tirar as amígdalas, o professor está do teu lado ali, segura com a mão esquerda, agora você usa o bisturi aqui com a direita, esquerda. Mas era uma timidez. E aí, depois acabava, falava, vamos todo mundo tomar café? Aí a gente ia lá no barzinho do hospital tomar café, e eu esperava todo mundo tomar café.
ficava conversando para disfarçar. Depois que todo mundo já estava indo para o caixa pagar, aí eu pegava meu café com 2 mãos, que já tinha esfriado, e eu engolia. E era uma coisa horrível. Eu falava, Jesus, não é possível continuar desse jeito. Então, teve muita coisa que eu vou contar, ou vocês vão comprar meu livro para ver quanta coisa que eu conto de como Jesus curou. Pessoas exageradamente extrovertidas, sabe aquela pessoa, cheguei, né? Precisa ter uma necessidade de chamar atenção. Pessoas que têm indecisão para coisas grandes e até para coisas pequenas. Sabe quando fica inseguro? Ai, será que eu compro isso? Não compro. Chama a pessoa da loja, chama o cliente que está na loja. Fulano, o que você achou disso? Eu devo levar, não devo? Pessoas que fazem chantagem emocional, têm complexo de inferioridade, incapacidade, de feiura, escravos do sentimento de culpa. Tudo você acha que foi você que culpou, e você tem culpa, e você sabe, o diabo é o pai da culpa e é o maior acusador. Então, gente, nós precisamos fechar essas portas e sermos curados para que possamos ter uma vida plena em Cristo. Comportamentos limitadores também, pessoas que não têm sonhos ou aspirações. Você fala assim, qual o sonho da sua vida? Eu não tenho nada, não sei se eu vou dar alguma coisa, o que vai acontecer com a minha vida. Tem vontade enfraquecida. Tem algumas coisas que têm a ver com temperamento, viu, gente? Por exemplo, um sanguíneo tem vontade enfraquecida, né? Vamos fazer uma coisa? Vamos! Chega no dia seguinte, ele desistiu, mas isso já é coisa de temperamento, né? Quer agradar, mas tem pessoas que têm vontade enfraquecida mesmo. Ele começa a ter vontade, eu vou sim, amanhã eu vou começar, mas ele não consegue. Lembra aquela área da volição? Está precisando ser trabalhada. Dificuldade de dizer não, não sabe colocar limites, vive se comparando compulsivamente, destrói relacionamento com os outros, vive justificando por tudo que fazem. Está sempre pedindo desculpa, sempre pedindo perdão, até por ter nascido, né? Coloquei aqui exagerando, mas possui dinheiro e não sabe usufruir dele. Prejudica o trabalho, seja natural ou espiritual. Então, vai alguém do trabalho, fulano, você pode fazer isso? Você sabe que você tem capacidade. Aí você fala assim, acho que eu não vou dar conta. Aí ele dá o trabalho para o outro. O outro está fazendo, você fica assim, nossa, se fosse eu, faria melhor. Quer dizer, você sabe que você podia fazer, mas você não tem coragem de enfrentar, e isso vai prejudicando sua vida, isso tanto no natural como no espiritual. Não consegue se relacionar com pessoas, às vezes, do sexo oposto, tem aversão ao casamento, masturbação compulsiva, dificuldade de aceitar seu gênero. Gente, eu tenho histórias para contar de tudo quanto e exemplos de tantas pessoas que a gente atende. Insatisfação evidente diante de tudo, um desânimo, sempre insatisfeito, tem tiques nervosos, eu tinha tique nervoso, vício sexual, vício em pornografia, é tudo comportamento limitante. Racionaliza todas as situações para se justificar, pensa que o mundo está contra ele, tem pesadelos constantes, repetitivos, sofre opressão. Então, pode ter a ver com coisas do inconsciente e pode também pode ter a ver com opressão demoníaca. Então, a gente precisa discernir. Constantes atritos, brigas com familiares, amigos, equipe de trabalho, baixa autoestima ou autoestima negativa. Quais são as situações que podem ferir nossa alma? O primeiro sentimento é rejeição. Sentimento de que não somos amados, aceitos, além do sentimento de inferioridade e autopiedade. A rejeição é um primeiro sentimento que o Dr. Fábio Damasceno fala, que já começou ali no Jardim do Éden, quando o homem, Adão e Eva, pecaram, Deus tirou para fora do jardim para protegê-los de não comer a árvore da vida e viver eternamente em pecado. Deus os tirou para poder
salvá-los, matou aquele cordeiro, animal, né, para poder vesti-los com veste de pele. Jesus já estava ali, né, representado, Deus já trabalhando ali, já deu uma palavra profética de que haveria salvação, já, né, profetizado para o homem, mas o diabo disse, está vendo? Você foi expulso do jardim, ali tinha tudo do bom e melhor. Né? Então, o diabo, toda situação que você vive, ele planta a semente da rejeição. Existem também sentimentos de rejeição que pode aparecer por causa de morte de pai ou mãe, separações. Então, no caso de divórcio, perda da mãe ou perda do pai. Então, pode ferir a alma e a pessoa se sentir rejeitado. Eu conheci uma vez um senhor japonês, ele tinha 45 anos. Ele disse que o pai foi embora de casa quando ele tinha 17 anos. E ele disse, eu estou saindo dessa casa, e ele disse que o pai vivia brigando com a mãe, mas ele saiu e disse assim, eu estou saindo por sua causa. E ele carregou essa culpa por anos, e num período que nós fomos ministrar a cura interior, ele pôde se abrir, chorou, que nem uma criança, ele carregou aquela dor todo aquele tempo. Gravidez indesejada, então, espírito de bastardia ou de orfandade, a gravidez, né, pode gerar isso, rejeição da gravidez por parte de um dos cônjuges, a criança, lá no ventre da mãe, já sente, né? Lembra de João, da mãe, Isabel, né? Mãe de João Batista, que foi visitar Maria. Quando Maria foi visitar Isabel, a criança pulou no ventre, ela já sente. Então, na gravidez, preferências na família, escola, na igreja, ou ter presenciado brigas. Quantas situações, né, que podem ferir a alma e trazer esse sentimento de rejeição. Esse espírito de orfandade é uma coisa que nós vamos, se Deus quiser, nós vamos trabalhar isso um pouco mais a fundo, né? Porque é muito importante, porque Jesus ele veio mostrar o Pai. Jesus não disse, Filipe, se você me ver, você está vendo o Pai. Então, se eu conheço Jesus, mas eu não conheço o Pai, é como você ficar na porta de uma casa e não entrar. Então, isso a Dauna de Silva, criadora do Sozo, ela fala sobre isso. Então, evidência do espírito de orfandade, autossuficiência. Então, eu preciso fazer sozinho, eu preciso demonstrar trabalho, performance, senão não vou ser aceito. Ou você vai no contrário. Eu me senti rejeitado, eu não fui bem-quisto, então eu vou vencer na vida e vou mostrar que eu posso. Então, vira uma arrogância, independência, autopiedade, sou um coitadinho, tudo acontece comigo, né? A vitimização, mostrar-se poderoso e fazer bullying. Então, também é um jeito de compensar esse espírito de orfandade. E nós vamos trabalhar muito isso, gente. Isso é um assunto muito importante. Outro dia eu estava pregando na igreja sobre isso, porque a igreja não é um orfanato, gente. A igreja é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, o Satanás ele já coloca em você a rejeição e o espírito de orfandade por causa de situações que vivemos. Realmente, a sociedade está bem ferida, famílias feridas, quantas mães solteiras, pais que não assumem a paternidade, quantos que estão ali como órfãos, mas Deus é pai de órfãos e de viúvas. Então, Deus Pai, Ele é aquele Pai que vai ser aquele que vai te adotar, e já adotou em Cristo, mas nós precisamos sentir que nós somos adotados. E como ajudar a acessar o Pai? A cura e a libertação nos ajudam a acessar o Pai. Eu vou dar um exemplozinho só para vocês terem uma noção. Por exemplo, meu pai é japonês, era japonês, falecido, mas é uma pessoa que muito cerimoniosa, japonês é mais distante, e
E às vezes eu queria que ele resolvesse alguma situação, né? E ele falava, não, os irmãos estavam brigando. E para mim assim era, Deus Pai é muito bom, mas Ele não cuida de mim. Se eu precisar dele, eu não vou poder contar com ele. E ele gostava muito de arte, gostava de muito intelectual. Então, quando eu entrei na Unicamp e comecei a ser docente lá, aí meu pai passou a me admirar. Então, eu entrava, chegava em casa e eu tinha assunto com ele, mas o assunto era só aquele. E um desses dias, foi acho que uns 2 anos atrás, ou 3, eu estava chateada com algumas situações que eu fazia, que às vezes alguém me criticava, e eu falava, ai Deus, por que o Senhor me deixa passar por isso? Eu falei, Deus Pai, como que eu estou agindo? O que está acontecendo comigo? E ele falou, você está dependendo da tua performance para chegar perto de mim. E daí eu lembrei que eu precisava, para falar com meu pai natural, eu precisava mostrar que eu fiz alguma coisa de importante. E aí eu falei, a pessoa me ajudou, né? Falou, pergunta para Deus Pai, se você não fizer nada, Ele continua te amando? Ele falou, continuo te amando. Então, eu fui liberta da performance. Então, como é importante a gente... E era um espírito de orfandade. É como se você tivesse não sido valorizado naquilo que você é. Aí vem autopiedade, vitimização. Então, gente, conhecer Deus Pai, entrar no colo dele, subir no colo dele, gente, faz uma diferença tremenda. Nós vamos chegar lá, viu, gente? Até o final, aumenta a sua expectativa. Que situações que podem ferir a nossa alma? Falta de disciplina, limites na disciplina. As pessoas hoje não têm disciplinado seus filhos, por isso que cada vez mais as crianças estão se sentindo perdidas, porque a disciplina com limites, ela dá segurança para a pessoa. Por isso que a gente vê um aumento de ansiedade, vê um aumento, muita indisciplina, medo de exigir da criança, rigidez, mas também não vamos exagerar, né? Então, exigir além da capacidade. Você podia ir melhor na sua escola, mas a criança tem um X de capacidade, ele só consegue ir até lá. E se você exige demais, você pode estar ferindo e bloqueando a vida de uma pessoa. Conheci um coreano que ele estudou medicina na Argentina e ele estava vendendo flores numa floricultura em Campinas. Era cunhado de uma oftalmologista que trabalhava lá perto de mim. Ela disse, você não pode conversar com meu cunhado? E marquei um dia para conversar com ele e ele disse, eu sei que eu sou inteligente, eu queria muito fazer física nuclear, meu pai nunca me deixou, porque meu pai disse, eu quero que você seja médico e você vai ser médico. Ele disse, eu fui fazer a medicina. No dia que eu colei o grau, peguei meu diploma, entreguei na mão do meu pai, disse, pai, é seu, eu não queria fazer isso. E ele foi garimpar na Serra Pelada, ele foi, depois, a última coisa que ele estava fazendo era cuidando de uma floricultura, machucado, revoltado. Então, exigências, ou até pais que são frustrados com sua vida pessoal. Eu queria tanto fazer, então vou fazer meu filho fazer. Então, coloca expectativa dele no filho. Abandono dos pais, indiferença, apelidos e zombarias que criança sofre na escola. Falo que criança é cruel, né? Sabe achar defeito dos outros e depreciar, fazer bullying com a maior facilidade, né? Até nomes estranhos dados pelos pais, hoje já é proibido fazer isso, né? Mas quantas pessoas passaram por zombaria e sentiram rejeição, né? E cada um reage de um jeito. Eu conheci um rapaz que ele tinha bronquite asmática, e ele era um fraquinho, magrinho, não podia jogar bola porque faltava ar, e os meninos da escola gozavam dele, e ele ficou guardando uma raiva. E quando ele casou, ele tinha umas crises de ira tão fortes. E aí
estava dando problema dentro da família, né? Com a esposa, principalmente. Mas num dos tempos de cura, veio a lembrança que ele guardava aquela raiva dos amigos dele. Ele pôde perdoar os amigos, deixar Jesus vir curar a ferida. E aí começou um processo de, né, equilibrar a raiva dele, né? Então, são situações que o diabo sempre usa para mostrar que você não é amado, que você é rejeitado, né? Autorrejeição, né? Então, você mesmo pode se rejeitar, né? Por deficiência física, às vezes até nem tem deficiência, né? Mas você fica se comparando, principalmente nos dias de hoje, né? Então, magreza excessiva, obesidade, sentir-se ignorante, exigir muito de si mesmo, não se perdoar, né? Isso, eu não me perdoo por ter feito aquilo. Jesus já te perdoou, mas você continua mantendo a ferida porque você mesmo não se perdoa. E a baixa autoestima, que é um comportamento limitador que merece ser destacado, né? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo me amar, é difícil a gente amar de forma correta e equilibrada o seu próximo, o seu irmão. Jesus é a fonte de amor. No último dia, João 7, 37, 38, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus tem algo para nos curar, e tem algo para fazer, que aquele poço, que você precisa fazer um esforço para tirar uma água lá de dentro, ele pode fazer de você uma fonte com águas vivas correndo do seu interior. E é isso que é a cura e a libertação. A baixa autoestima, ela bloqueia nosso potencial, destrói sonhos e visões, destrói relacionamento com os outros, prejudica o trabalho natural e espiritual, isso eu já comentei, né? É por isso que Satanás planta a semente de rejeição quanto antes na nossa vida. São mentiras que ele coloca, tá? Lembra disso, Satanás é o pai da mentira. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, logo que ele vê alguma situação que a gente vive, porque ninguém é perfeito, ele coloca, então, a semente da mentira para ela crescer, né? Então, aqui é um gráfico que o pastor Marcos da Silva Borges, pastor Cote, ele fala sobre a dinâmica da nossa personalidade, né? Vocês estão vendo aqui, desse lado aqui, né, nós temos Deus, né, pais, e então que vão dar para nós e nos ensinar o respeito a Deus, respeito aos pais, se eles têm amor e afeto, aceitação, e se eles te dão segurança. Então, isso a família Deus constituiu para que a gente se sentisse amado, aceito, seguro, né? E que também nós tivéssemos da nossa parte um respeito por Deus e respeito pelos nossos pais, né? Do outro lado, né, nós temos, quando você não tem essa parte em equilíbrio, afeto, aceitação, segurança, o que você faz? Você tenta compensar. Personalidade extrovertida, demais, né? Quero ser aquela pessoa vista, cultura, deixa eu ter cultura para ver compensando, o dinheiro, né? E a gente tenta, então, ou a beleza para compensar, né? Então, aí nós vemos aquela seta, né, que trouxe dor moral ou emocional, caminhando para esse lado daqui, que é um lado da compensação, tá? A necessidade de aceitação pode gerar complexos, inferioridade ou até superioridade, como eu falei. Deixa eu vencer para mostrar para todo mundo que eu consegui, né? Então, é o ciclo da depreciação pessoal. Então, a necessidade de aceitação, né, uma carência afetiva, pode levar a complexo mais necessidade de aceitação,
a exigência do mundo, né? Valoriza muito o status, a cultura, o dinheiro, a beleza. Então, você tenta compensar, mas se você não compensa com essa exigência, vem a decepção, vem o complexo. Então, isso é um ciclo da depreciação pessoal. Então, isso está em um dos livros, eu acho que é Liderança, do Marcos da Silva, que como é que era? Libertação da liderança, eu não sei, vou ver depois eu falo para vocês. Mas qual que é a reação pecaminosa à frente de uma rejeição? A dor emocional, né? Autodepreciação, humilhação, vergonha, né? Agressão, você pode reagir rejeitando. Então, é uma opção violenta de se proteger, né? Você pode também ter a fuga e o introvertimento. Então, eu não quero ser ferido, parece aquele caracol, sabe? Você se enfia dentro e não põe a cara para fora porque eu tenho medo de ser ferido novamente. A autopiedade, né? Ou você pode usar da manipulação. Você controla suas reações de modo a conseguir a aceitação desejada. Reage tirando proveito da situação. Então, cria uma personalidade manipuladora. Então, a gente tem, vocês veem que o diabo planta uma semente de rejeição, por causa dos problemas que a gente tem na sociedade. Não tem pai perfeito, mãe perfeita, e ele coloca logo a semente da rejeição. E isso vai virar, então, uma dor emocional e você tenta reagir, né, para sobreviver. O que acontece se não houver cura? Vai bloquear teu potencial, destrói sonhos e visões, destrói relacionamentos, é o que eu já falei sobre isso, né? A culpa, a autoestima baixa e a rejeição, né? Apresenta, né, espírito crítico, você está sempre olhando com crítica aos outros, porque você está se comparando, é melindroso, falou assim comigo. Tem muito crente melindroso dentro da igreja, sem autoconfiança, está sempre precisando de alguém. Você acha que eu fiz bem? Será? Você não me falou nada? Complexo de inferioridade, a desconfiança. Alguém fala alguma coisa, mas está sempre desconfiado. Atitude defensiva, ou até nessa atitude defensiva você pode ser seco demais, né? O negativismo, depressivo, insegurança, autopiedade, hostilidade. Olha quanta coisa que é gerado no nosso interior, né? Mas nós precisamos ser autorresponsáveis, né? Então, vamos assumir nossa reação errada, né? A gente culpa todo mundo, né? Pais, droga, namorado, sociedade, menos a nós mesmos, né? Mas o pecado é uma escolha moral. A gente precisa dizer, eu pequei, eu preciso melhorar, eu preciso ser curado, porque essa minha reação é reação de alguma pessoa ferida e eu estou machucando os outros, e eu estou pecando. Humildade para admitir que a culpa é nossa mesmo, resolver eficazmente nossos traumas e dilemas, desenvolvendo uma personalidade livre. Então, como é importante você ser uma pessoa aberta para o Senhor, sabe? Uma pessoa vulnerável, chegar para Jesus no seu tempo de oração e falar, Jesus, eu tive esse sentimento. Será que isso aqui tem alguma ferida? É alguma coisa que eu preciso resolver? Mostra para mim. Jesus foi a pessoa mais rejeitada. Ele sabe o que é ser rejeitado, mas ele nunca pecou, né? Aí vocês vão, é porque ele era filho de Deus. Não, vocês vão saber por quê, né? Porque Jesus, quando começou o ministério, ele foi batizado, saiu das águas e o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele ouviu uma voz do alto dizendo, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe, quando nós recebemos essa palavra do Senhor, mas essa palavra foi para Jesus, não, essa palavra é para você. Nós somos filhos amados. Jesus pagou um alto preço por nós. Nós somos amados e nós damos prazer ao nosso Pai. Jesus, ele nos faz aprazíveis diante de Deus Pai. Então, nós
temos que assumir nossa responsabilidade, dizer, Jesus, eu estou agindo assim, eu sei que tem alguma coisa que não está bem e eu quero melhorar. Então, essa abertura, essa vulnerabilidade, de se abrir diante do Senhor, é uma coisa super importante para a vida de um cristão. E até se você tem amigos, eu escrevo isso no Café Terapêutico, você tem amigos dentro da igreja de confiança, onde você pode confessar seus pecados, ou até tua dúvida. Você fala assim, eu estou com dúvida, será que isso é pecado ou não? Esteja pronto para ouvir, a pessoa vai dizer, isso é pecado, sim, você precisa confessar. Tem alguma coisa que está errada aí, que você está cometendo pecado toda vez, a mesma coisa. Quer dizer, tem alguma ferida que você precisa ser tratada, alguma coisa que você está sendo reativo e que precisa ser melhorado, né? Quando a gente tem autoestima baixa, a gente procura se proteger, né? Então, por isso que eu coloquei essa cerca elétrica ali, porque a gente se protege ou através de uma atitude esquiva, uma atitude crítica, ou uma pessoa fechada ou orgulhosa. E tem um jeito que eu vou me proteger, né? Já que eu estou me sentindo por baixo, né? Então não vou deixar ninguém ficar perto de mim, eu critico porque quem critica está por cima, né? Ou eu vou me fechar, ninguém chega perto de mim, né? Outra coisa que você pode fazer é compensação. Nessa compensação, gente, toma muito cuidado com a religiosidade. Você pode virar um religioso. Conhece toda a palavra, vou mostrar que eu conheço, que eu vivo, que eu canto, que eu faço, que aquilo, e, na verdade, é só uma capa para esconder aquilo que está ali dentro de você, o perfeccionismo. Deixa eu fazer tudo bonito, bem feito, porque assim, né, ninguém vai ver meu defeito, estou compensando meu sentimento de autoestima baixa. Pessoas entram em vícios, gula, ou centralização em si mesmo. É um jeito de compensar. Então, agora nós vamos fazer uma avaliação da nossa autoestima. Eu gosto da minha pessoa? Seja bem franco com você. Eu gosto da minha pessoa, estou satisfeito com Deus, como Deus me fez para ser. Gente, eu passei muito tempo insatisfeita, né? Não olhava nem no espelho, de complexo, e precisou um trabalho intenso de Deus, né? Aceito o meu modo de ser, aceito minha idade, ou estou procurando esconder, ou me ofendo se alguém fala dela, né? Aceito minha aparência física, né? Então eu brinco, mas pode melhorar, melhora um pouco, né? Então, eu conto sempre uma história de uma moça que estava com a autoestima bem baixa, e eu estava num curso de cura interior, e ela era meia-noite, já tinha orado com tanta gente, o pastor disse assim, pode orar por essa missionária? Ela veio do Amazonas, ela se identificou com tudo que você falou, da autoestima, seu testemunho. Eu falei, eu vou orar com ela, né? Era muito tarde, eu estava cansada, mas vou orar. E ela colocou que ela foi rejeitada pela mãe, e depois ela se converteu, e ajudei ela a perdoar a mãe e tudo, e ela disse outra coisa, eu acho que eu nunca vou casar, né? Ela falou assim, eu vivo no meio dos índios. Eu falei assim, mas você podia melhorar, né? Corta seu cabelinho, passa um batonzinho, vocês vão dar risada, né? Mas ela falou, mas eu só vivo no meio dos índios. Eu falei, mas você tem que ser feminina, se cuidar. Gente, um mês depois eu recebi uma carta dela dizendo como Deus tinha curado. Passou mais 6 meses, eu recebi um convite grande de casamento. Ela ia casar com um missionário inglês da Jocum. Então, gente, tem coisa que a gente pode melhorar, vamos procurar melhorar. Vivo comparando com os outros, aceito minha condição de solteiro ou casado. Tem gente que é revoltado com a vida, né? Se está casado, reclama, se está solteiro, reclama, né? Aceito minha condição socioeconômica, também se pode melhorar, melhora. Acredito nos meus projetos. Eu tenho um projeto assim, assim, assim. Chega no dia seguinte, acho que não vai dar certo, não. Aceito minha capacidade intelectual. Deus deu capacidade para todos nós. Você tem dons e talentos. Deus não vai desperdiçar nada daquilo que Ele te deu. Você só precisa se conectar com Ele para encontrar o teu propósito, ser curado de alguma coisa. Eu, na minha condição, né, eu recebi uma
palavra, ela recebia palavras, que nós vamos falar sobre isso, palavras mal faladas, você nunca vai fazer nada, se começa uma coisa não termina, você não tem capacidade intelectual, então se ajuda no serviço da casa, que é melhor do que estudar, né? E eu acreditei nessa mentira, achei que nunca ia conseguir fazer nada, nunca ia dar em nada, até que Jesus começou a trabalhar em mim. Como eu reajo diante dos desafios, eu fujo ou enfrento? Como eu reajo diante dos elogios que recebo? Sabe quando você faz um bolo gostoso, alguém fala assim, ô fulano, esse prato, esse bolo está delicioso, hein? Ai, você não sabe, eu fiquei orando em frente do forno para dar certo. É a primeira vez que deu certo. Quer dizer, você não acredita em você, você está se subestimando. Então, a gente sabe diante dos elogios que você recebe. Importante salientar que aceitar não significa conformar-se com situações que podem e devem ser melhorados. Culpas profundas, o prisioneiro, pecado não confessado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns aos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessar a culpa para Jesus, para Deus, é para a gente ser perdoado, mas uns aos outros é para sermos sarados. E muitas vezes você faz uma confissão para Jesus, para Deus Pai, você pode crer que você foi perdoado, mas o Satanás usa o sentimento de culpa. E quando você confessa para alguém, você tem uma testemunha da sua confissão. Você fala, fulano é testemunho da minha confissão, que eu estou livre de culpa. É por isso que confessar os pecados uns aos outros é muito bom, para que a gente seja sarado. Procure um amigo de confiança para você ter essa liberdade de estar sempre confessando pecados. Ter feito ou tentado fazer aborto. Pessoal, isso é uma coisa tão séria e a gente tem que levar a sério, né? Até, outro dia eu estava lendo um texto falando sobre isso, até pessoas que são a favor do aborto já fizeram um pacto com o espírito de morte, tá? Então, e pessoas que fizeram aborto. A próxima criança que vai nascer, segundo a Dauna, do Ministério Souza, ela diz, a criança nasce num cemitério, porque lá teve morte. Então, como é importante a gente ajudar pessoas a confessarem, porque é a coisa que menos eles confessam. As mulheres confessam muito pouco. Ou homens que ajudaram ou sugeriram aborto. Precisa ser confessado e realmente falar, cometi um homicídio, eu estou pedindo perdão. E para as mulheres eu falo, põe a mão no seu útero, pede para o Senhor trazer vida nesse cemitério, né? Porque como é importante. Até pessoas que sofreram abortos espontâneos, existem trabalhos feitos seguindo mães que tiveram abortos sucessivos e depois teve a criança. Acompanhando a criança, a mãe tinha tanto medo de perder aquela criança, como tinha perdido as anteriores, a criança nasce com fobias. Então, tudo aquilo que a mãe passa, ela passa também para o seu filho. E a gente precisa fazer um inventário, saber de tudo que aconteceu, orar, perdoar, né? Crimes, roubo, abuso sexual, né? Então, são coisas que a gente escuta muito. Gente, nós estamos vivendo um período terrível. Não sei se vocês percebem, qualquer noticiário de televisão, de noticiário você vê abuso sexual, abuso infantil, abuso coletivo. Nós vivemos num país, gente, que eu oro todo dia, sabe? Quando tem que pedir perdão pela nação, eu peço perdão pela perversão sexual, que é uma coisa muito forte nessa nação. Forte porque existe aquelas dedicações que são feitas, né? A Deus Iemanjá, a deusa lá da prostituição. A gente vê a figura do homem nunca está junto com a Nossa Senhora ali, né? A gente vê abolido, sempre a mulher ocupando lugares de proeminência, e com isso também, né, vem as coisas de espíritos de prostituição, da sexualidade. Isso é muito perversão, está muito
forte aqui no Brasil. Nós precisamos orar. Cada vez que eu escuto um noticiário, eu oro falando, Deus tem misericórdia, nos perdoa por toda perversão, porque não existe mais respeito, abuso, e isso mancha, abre a porta da impureza sexual, o diabo entra ali dentro, são coisas muito sérias. Violência familiar, adultérios, traições, que também podem ser heranças de família ou maldições que nós vamos estar comentando em outras aulas. Né? Então, aqui coloquei pedofilia, estupro, assédio sexual. Né? Então, a prostituição profissional, a gente vê vícios sexuais também. Eu já atendi pessoas com vícios sexuais, vícios não só em pornografia, mas vício de ter relacionamento sexual um atrás do outro. É uma coisa terrível, com porta aberta, precisa fechar a porta da impureza moral. Esses desvios nem vou falar, tá? Depois, feridas invisíveis, né? Abuso verbal, né? Domínio, controle. Então, são feridas que não são muito visíveis, né? Mas a pessoa está lá guardando, foi muito dominado, muito controlado, foi cerceado na sua liberdade. Também existe um livro da Marília de Camargo, César, diz Feridas em Nome de Deus. Sabe, pessoas que são feridas em nome de Deus. Fulano, você não quer, está saindo da igreja, então você está amaldiçoado, você nunca vai ser abençoado. Em nome de Deus, a pessoa é ferida. Né? Feridas invisíveis, então abuso não físico contra mulheres. Então, existem muitas literaturas, eu li esses livros, são muito importantes para vocês verem como tem pessoas feridas. Né? Lista para ajudar na cura dos traumas emocionais. Então, aqui eu vou ler rapidamente, mas é que eu quero terminar orando com vocês. Né? Mas eu vou... já ouviu algum comentário sobre como foi sua concepção, se você foi uma criança esperada, com expectativa positiva ou não, foi rejeitada, a gravidez era indesejada, né? Aconteceu num período difícil do relacionamento dos pais, crise financeira, doença, tentaram fazer o aborto. Então, são coisas que, às vezes, você escuta, às vezes, Deus traz à luz de alguma forma. Mas você não precisa escarafunchar, não. Deixa que o que é preciso, Deus traz à luz, tá? O Espírito Santo. Na primeira infância, né, se você foi uma criança feliz, você lembra da sua infância. Tem gente que não se lembra da infância, apagou, lembra que eu falei? Para poder sobreviver. Né? Sentiu-se amado por seus pais, sentiu rejeitado por pais, parentes, né? Brincadeiras, zombarias, né? Feridas por palavras fortes, foi muito comparado, fulano é melhor do que você. Seu colega, seu primo, olha como ele estuda bem, você é um burro. Né? Então, são comentários que são feitos, né, na primeira infância, né? Pais que eram amorosos ou não, indiferentes, frios. Né? Não vou demorar muito aqui, mas vou resumindo. Cada um tem uma linguagem de amor, né? Muitas vezes o pai não conhece sua linguagem de amor e você também não conhece a linguagem de amor do seu pai, não existe conexão. E o diabo coloca a semente da mentira. Você não é amado nessa casa. Então, nós precisamos trocar a mentira que o diabo colocou pela verdade que Deus tem para você. Né? Período escolar também, como foi tua ida à escola, como eram os seus coleguinhas. Né? Então, isso aqui depois você tem tudo no meu livro lá. Tá? Você pode anotar, né? Como que você passou sua adolescência, né? Você teve bom relacionamento, teve algum tipo de abuso, estupro, perda da virgindade, sentimento de culpa, passou situações embaraçosas, né? Na fase adulta. Né? Então, namoros, decepções, traições, perdas na família, no trabalho, perdas na igreja. Então, abuso físico, espiritual, sexual, feridas invisíveis na vida adulta. Né? Então, tipos de perdas e lutos, né? Pais por morte, separação, doença, até de animal. Né? Cada perda tem que ser bem elaborada adequadamente. A cura vem através de Jesus. Como que a gente faz? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então,
vamos fazer uma oração específica. Se veio alguma ferida, uma lembrança do passado, expõe a ferida. Se falar, Jesus, eu lembrei dessa ferida. Quando eu era pequeno, eu estava na escola, fizeram bullying comigo, né? Então, vamos perdoar, né? Fulano, fala o nome da pessoa, eu te perdoo por você não ter tido consideração comigo, você ter feito bullying, você me fez, não só comigo, mas fez os outros colegas se associarem, me judiarem. Eu te perdoo em nome de Jesus. Eu também me perdoo por ter guardado essa mágoa há tanto tempo, né? E você revive a situação, Jesus, na situação que eu estava vivendo, onde o Senhor estava. Né? Jesus, o Senhor pode vir aqui agora curar essa ferida? Né? Então, é a consciência da ferida, né? Que é a etapa para a cura interior. Né? Aí, lembra, eu falei da senha para o Espírito Santo penetrar no seu inconsciente. Né? E muitas vezes ajuda a fazer um inventário. Né? Então, faz a linha do tempo. Eu, muitas vezes, quando faço aconselhamento, faço um genograma. É um gráfico, né, como era o pai e a mãe, que você sentiu, que você passou, que você não passou, quantos irmãos, seus avós paternos, maternos, tios, tinha adultério lá na família do seu pai, tinha aqui, ali. Então, a gente faz um histórico, um genograma, e a gente consegue ver. Mas, independente de qualquer coisa, né, a gente precisa de um quebrantamento, né, para a gente passar pelo processo de cura, a obediência e perdão, né? Então, obediência é o miolo e a chave, o perdão é a chave da cura, né? Muitas vezes ficamos magoados com uma pessoa, né? Mas também houve desobediência. Pode dizer, a gente precisa pedir perdão, né? E vivência, a mudança vem aos poucos. A gente precisa trabalhar com essa cura muito tempo, até mudar a nossa mente, passar por uma metanoia, né? Então, não é um processo de hipnose, regressão, né? É uma batalha espiritual, sim, porque você precisa ser vulnerável, abrir seu coração, né? Pedir cobertura para os intercessores, não é sessão de relaxamento, né? Mas é reviver, descrever os fatos e sentimentos, abrir, expor a ferida e deixar Jesus curar. Então, vamos ter nosso tempinho de oração. Se teve alguma coisa que você percebeu de comportamentos limitadores, ou baixa autoestima, sentimento de rejeição, alguma coisa que veio à tona, né? Nós vamos agora expor para o Senhor essa ferida. Feche os teus olhos, coloca diante do Senhor aquilo que te veio, porque o Espírito Santo, ele traz a luz, dá senha para o Espírito Santo, fala, pode penetrar aqui, lá no meu inconsciente, onde ficaram guardadas tantas coisas. Quem que eu preciso perdoar nessa tarde? Quem o Senhor acha? Traz a lembrança, a pessoa que eu preciso perdoar, que me feriu. Se veio para você, seja bem claro e específico. Se você sabe o nome da pessoa, fala, fulano, eu te perdoo por você ter me rejeitado, me comparado com as pessoas, me fez sentir inferior. Eu te perdoo por você não ter me respeitado como pessoa, ter me exposto diante dos outros, me feito passar vergonha. Não sei o que você passou, mas coloca bem claro os teus sentimentos. E perdoa. Se está difícil perdoar, você fala, Jesus, o Senhor pode me ajudar a perdoar? Se está fácil, perdoa. Fala, Jesus, eu perdoo essa pessoa. E diga, fulano, eu te perdoo em nome de Jesus por essa ferida, por essa rejeição, por essa tentativa de aborto. Fala, Jesus, aonde o Senhor estava quando eu estava passando por tudo isso? E procura visualizar Jesus naquela situação. E agradeça a Jesus, obrigado, que o Senhor é onipresente. O Senhor morreu na cruz pelas minhas feridas. O Senhor carregou as minhas dores. E eu acesso agora a tua cura, em nome de Jesus. E me ajuda a viver curado,
porque eu ainda vou manter a mentalidade. Se eu não trocar, Jesus ajuda todos os dias a lembrar que o Senhor veio com a tua cura, que eu não preciso mais me sentir rejeitado, diminuído, machucado, ferido, porque o Senhor veio com a cura. Senhor, eu oro em nome de Jesus, que tudo que vier na mente das pessoas, tudo que o Espírito Santo trouxe à lembrança, Deus, que haja uma lembrança clara, para que haja uma cura muito clara e específica, e obrigado que o teu sangue veio para nos curar, foi derramado para trazer cura para as nossas feridas. Obrigado, Jesus, que o Senhor pode curar. O Senhor veio curando toda sorte de doenças e enfermidades. Não há nada que o Senhor não possa nos curar. Deus cura a nossa alma e continua falando conosco, continua trabalhando conosco enquanto eu vou estudando, vou relendo. Espírito Santo, caminha comigo, eu te dou a senha para entrar no meu inconsciente e trabalhar em tudo que precisa, que limita meus comportamentos, limita minha fé, limita minha confiança total em Deus Pai, em Jesus e no Espírito Santo. Eu quero sair curado, eu quero sair uma pessoa melhor, quero sair uma pessoa semelhante a Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa na vida de cada um. Deus não deixou você escutar 1 hora de aula por acaso, Ele tem planos para você e nós vamos continuar ainda nesse processo de libertação para as próximas 2 aulas. Então, até a próxima. Deus abençoe todos vocês. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.